Olá, tios! Mais uma vez estamos aqui para construirmos juntos acerca de nossa formação e atuação profissional. Lembrando que nesse momento nossas reflexões têm ênfase no ensino superior. Eu sou Priscila Mello e gostaria de mais uma vez dar boas-vindas a todos vocês. Hoje, novamente em parceria com as professoras Lara Santos e Cristina Lacerda, que nos acompanham ao longo do curso, vamos discutir sobre alguns aspectos relacionados à atuação no ensino superior, refletindo sobre o que poderia caracterizar a atividade desse profissional nesse contexto. É certo que essas reflexões não contemplam a dimensão da atividade nesse espaço, principalmente pela complexidade e dinâmica possíveis. Todavia, podem nortear nossas inquietações e mesmo ponderações. Afinal, nossa formação é contínua. Cristina, mais uma vez seja bem-vinda. É um prazer recebê-la nos estúdios da SEAD UFSCar. Sabemos que, muito mais que transitar entre línguas, o TIUS atua para mediar as relações sociais e acadêmicas no ensino superior. Quais aspectos poderiam ser inerentes ao processo de favorecer ações de acessibilidade e interações discursivas nesse contexto? Quando a gente fala da atuação do intérprete no espaço educacional, no ensino superior, a gente pensa sempre na questão do versar línguas. Então, trazer o conteúdo que está sendo trabalhado na sala de aula para o aluno e a aprendizagem do aluno. Mas o espaço educacional é muito mais que isso. Quando a gente entra na sala de aula, o ambiente, o que as pessoas estão conversando, os comentários, a relação entre professor e aluno, para além da discussão dos conteúdos, também faz parte do processo educacional. Então, quando o intérprete pode atuar colaborando para a interação do aluno surdo com os outros alunos, do aluno surdo com o professor, o coordenador do curso, os colegas do centro acadêmico, isto amplia muito a possibilidade de participação e acessibilidade social do aluno surdo na universidade e também aproxima o intérprete do aluno surdo no sentido dele entender quais são os interesses desse aluno, com quem ele se relaciona, e isso pode dar pistas também para as questões tradutórias e de interpretação de conteúdos. Porque se aquele é um tema que interessa mais ou interessa menos para aquele aluno, talvez as estratégias de interpretação sejam diferentes. Todo mundo já foi aluno. Então, quando a gente é aluno, não interessa só o que o professor está dizendo para a gente, interessa muito também o que os colegas estão comentando, a relação dos colegas com o professor, situações de tensão na sala de aula, situações de distensão. Então, o intérprete precisa estar atento a tudo isso e fazer essas situações chegarem e também dar espaço para que o surdo se coloque nessas situações, então, ajudando a pedir a palavra e dando voz para esse surdo nessas relações, para além do conteúdo acadêmico estrito, né? Então, isso tudo compõe o ambiente universitário e é fundamental essa parceria entre o aluno e o intérprete para que a participação se dê efetivamente. Lara, satisfação recebê-la novamente. Bem, uma vez que acompanha o processo de ensino e aprendizagem também nesse contexto, a que se deve a atuação do TIUS enquanto intérprete educacional no ensino superior? Bom, a gente fala o tempo todo, né, do TIUS, o TIUS, e na verdade eu venho discutindo nos meus últimos trabalhos que a gente chama de um nome diferente quando está no espaço educacional, né? Então a gente nem usa essa sigla, é o intérprete educacional. E isso não é à toa. Se dá principalmente pelo fato do intérprete estar envolvido diretamente com as relações de ensino-aprendizagem. Então, uma atuação diferente daquele profissional que atua em outros espaços, né? Tem a relação cotidiana com o professor, com o aluno, mas principalmente é o compromisso com os processos de ensino-aprendizagem. E isso não é diferente no ensino superior. Na educação básica, talvez seja necessário um trabalho mais aprofundado por conta das questões de desenvolvimento de linguagem, mas mesmo no ensino superior, a gente sabe que muitos surdos podem chegar com uma defasagem. Então, a ideia é que a gente possa atuar sempre pensando nesse processo de ensino-aprendizagem e na promoção da autonomia desse aluno do ensino superior. Então, para o intérprete ser um bom profissional e que atua em sala de aula com certa segurança, não tem como ele não se envolver com as questões
de ensino-aprendizagem. Ele faz parte desse processo, né, na tríade ali com o professor e com o aluno. Então, ele tem que assumir esse compromisso, né, e buscar sempre passar informação de forma não só que o surdo tenha acesso ao conhecimento, mas que ele possa se certificar de que o aluno teve uma compreensão daqueles conceitos, né? Na educação superior isso é um pouco mais complexo por conta da diversidade de conceitos, de áreas envolvidas a depender do curso. Então, isso demanda do intérprete um trabalho de estudar, pensar sobre a prática, sobre aquele conhecimento específico, que nem sempre é de uma área em que o intérprete tem afinidade. Então, acho que esse compromisso é primordial para o bom desempenho do intérprete e para o bom desempenho do aluno surdo, que é o que interessa no final das contas. Cristina, pensando então nessa questão da construção do conceito pelo aluno surdo no contexto acadêmico, quais aspectos podem estar subjacentes ao processo de tornar acessível e inteligível o conteúdo na e para a construção de sentidos e conhecimentos? Especialmente no ensino superior, o desafio vai estar posto para a construção de uma série de conceitos que são complexos. Então, a falta, às vezes, do termo em libras, né? E de você ir buscar uma construção conceitual. É importante depois fechar isso com um nome, né? Com um sinal, para ir dando, então, ou nomes em português e que se atribui um sinal ali. Isso é muito comum na prática da interpretação, para fazer o fechamento desse conceito. Mas a construção desse conceito, por onde é que ela vai passar? Né? Ela vai passar também pela construção desse conceito para o intérprete. Se o intérprete conhece mais esse conceito, provavelmente ele vai acionar mais estratégias de como passar esse conceito na língua de sinais para o aluno. Se ele conhece menos, ele vai se arriscar menos, porque ele tem menos notícia de por onde vai isso, então ele vai se ater provavelmente mais à língua, e isso não necessariamente vai ser o melhor caminho para o aluno surdo. Então, essa construção, primeiro que ela é uma parceria, porque muitas vezes também o aluno surdo dá sinais para o intérprete, se ele está entendendo ou se ele não está entendendo, ajudando o intérprete a perceber se o caminho tradutório que ele está seguindo é o mais adequado ou não para a construção naquele momento. Então, vão ser acionadas as informações que estão na sala de aula, vão ser acionadas as informações que o intérprete tem e vão ser acionadas as informações que estão nas relações. E tudo isso vai compor essa construção conceitual, né? Acho importante que o intérprete pare para pensar como é que foi que ele construiu, junto com o aluno lá na sala de aula, um conceito complexo que ele inicialmente pensou, nossa, eu não vou conseguir. E daí, com o trabalho, ele chegou em alguma construção conceitual. Que ele pense sobre o trabalho que ele fez, que ele reflita sobre as estratégias que ele usou, porque isso vai dar pistas do que está funcionando, do que não está funcionando na relação com aquele aluno, para ele poder ir ajustando suas práticas. Como podemos ver, o TILS atua entre a compreensão e construção de sentidos. E para a gente fechar, mas sem esgotar a necessidade de reflexão, vamos falar um pouco sobre o potencial da parceria com o professor. Lara, essa relação influencia na atuação? A relação do intérprete com o professor, ela influencia muito na atuação do intérprete, né? Eu diria que ali o ponto-chave para uma boa atuação é a boa relação entre o professor e o intérprete. Porque como o intérprete tem um conhecimento mais generalista, né, mas ele é quem tem o domínio ali das línguas que estão nesse espaço, o professor é quem tem o conhecimento específico daquela área e é o responsável pelo ensino. Então, um sabe pouco da área do outro, por isso essa parceria, além de inevitável, ela é de grande relevância, mas ela precisa ser positiva, porque o trabalho do intérprete depende de como o professor conduz a aula, do tipo de material que ele vai usar, de como ele vai abordar determinado assunto. E nem sempre é uma relação confortável, né? Essa relação é tensa, envolve relações de poder. O professor é quem
detém o conhecimento, o intérprete muitas vezes parece alguém intruso na sala de aula. Então, a depender de como o professor e o intérprete conduzem essa relação, isso pode afetar diretamente a atuação do intérprete. Inclusive, no que diz respeito às questões emocionais. Então, se o intérprete entra num embate de poder com o professor, num embate sobre o uso do espaço, sobre a forma como ele vai atender as demandas desse aluno, se ele vai se remeter ao professor ou não, isso pode gerar atritos em sala de aula e então o professor liga a pessoa do intérprete ao aluno surdo. Então, são relações muito tensas e que, se for possível e viável essa parceria, eu acredito que todo mundo se beneficia, mas principalmente o aluno surdo. Então, como é que pode haver ou ter início essa boa relação? Depende muito mais do intérprete do que do professor, porque o intérprete normalmente já circulou por outros espaços, já teve contato com outros professores, já teve outras experiências e o professor nem sempre. Na maioria dos casos, é a primeira experiência do professor com esse outro profissional em sala de aula. Então, é importante que o intérprete se coloque à disposição, esteja aberto a auxiliar, oferecendo muitas vezes esse conhecimento mais técnico que o intérprete tem. Então, dando toques para o professor de que a aula foi mais legal quando ele usou determinada estratégia ou menos compreensível para o aluno quando usou uma outra estratégia. Então, eu acredito que essa relação de parceria é fundamental para o bom funcionamento de tudo, né? Do trabalho do professor, do trabalho do intérprete e da compreensão do aluno surdo. No ensino superior, essas relações são mais distantes. Então, é muito importante que o intérprete tome a frente, né, e se apresente, esteja disponível para auxiliar o professor no que ele precisar, né, porque as relações tendem a ser mais frias, né, e então é importante buscar essa aproximação de forma que ela possa contribuir para o trabalho de todos em sala de aula. Conhecer questões relacionadas ao processo de ensino, aprendizagem, participar e refletir em parceria com o professor acerca das questões inerentes à construção de sentido e de conceitos pelo aluno surdo são alguns dos fatores que vimos poder favorecer que o aluno ocupe seu espaço e participe da vida acadêmica de forma mais efetiva possível. Certamente que há muito para se refletir, por isso as nossas inquietações não terminam aqui. Nos vemos na próxima aula, um abraço e até mais!